Enver chega ao café de Henry com Sam e o apresenta a Sirin como seu novo cliente. Enver diz a Sirin que saiu com seu Sam para ver os tecidos que ele encomendou para suas camisas e aproveitaram também para tomar alguma coisa. Sam diz a Enver que vai fazer uma ligação. Ele liga para Bersan e pergunta como que tá indo. Bersan diz que aconteceu um acidente e conta que colocaram as panelas no fogo. Desesperada, Bersan pede desculpas a ele, mas diz que não teve nada a ver com isso. Bersan desliga o telefone e diz a Bahá e Seida que o Sam mandou elas irem para o parque daqui a 20 minutos, que vai ter um carro esperando e é para as 3 entrarem, senão ele vai matar o seu Enver e depois a Bahá. Bahá diz para irem agora à polícia porque não tem mais opção. Enver se despede de Sam e volta para a oficina. Sam deseja que Sirin tenha um bom dia. Sirin diz para ele voltar mais vezes. Sam diz que com certeza vai voltar e sai. Sem ter com quem deixar Nissan Dorukiarda, Bahá bate na porta do apartamento de Yusuf. Diz que as crianças vão ficar lá por algumas horas e daqui a pouco elas voltam. Yusuf diz, que história é essa agora? E eu lá tenho cara de babá? Sem paciência, Seida diz, agora não dá para explicar, a gente vai correr pro hospital, o Enver teve um problema. E as 3 saem às pressas do edifício. Elas vão correndo pro parque. Enver chega e Yusuf pergunta se ele não foi pro hospital. Enver diz que não e pergunta que história é essa. Yusuf conta para ele o que Bahá e Seida fizeram. Enver diz que tá muito bem e deve ter sido um mal entendido. Bahá para na frente da delegacia, mas não tem coragem de falar com a polícia, pois se lembra de quando Bersan falou que o pessoal tem as fotos dela fazendo a primeira entrega. Sam chega no parque e Bersan, Seida e Bahá entram no carro dele. Sam pede para elas entregarem os seus telefones. Enver liga para Arif e conta o que Yusuf disse para ele sobre Bahá, Seida e Bersan. Sirin está por perto e pergunta a Arif o que foi. Arif diz que o Enver não sabe da irmã dela e perguntou se ele sabia. Sirin pergunta se ele ainda se importa com a irmã dela. E diz que é difícil de entender. Arif diz, eu me preocupo com as pessoas próximas, não importa quem seja. Sirin diz, mesmo depois de magoarem você, no seu lugar eu ia desencanar. E também não culpa a minha irmã. Olha, ela teve as razões dela para fazer o que fez. A gente não pode julgar, mas se a gente for ver o seu lado... Arif pergunta o que ela quer dizer com isso, o lado dele. Sirin senta de frente para ele e diz, você se sacrifica e não ganha nada por isso. Arif, você só se ferrou até agora. Tá preocupado com ela? Você me desculpa, mas eu acho isso muito estranho. Arif diz, não é questão se eu gosto ou não dela. Eu já deixei isso para lá. Mas ela deixou as crianças com meu pai e disse que ia para o hospital por causa do seu Enver. A Bersan estava junto com elas. É por isso que eu fiquei preocupado. Sirin diz que acha que elas estão com problemas e conta que viu a irmã e a Seida conversando com a Bersan na porta. Sirin diz que ouviu sem querer, mas elas falaram coisa do tipo, e se a gente for para a cadeia? Só que eu não entendi o assunto. Arif fica muito preocupado com o que Sirin diz. Já é noite quando Sam chega a um bosque com Bahá, Seida e Bersan. Ele sai do carro e faz sinal para elas saírem também. Todas estão muito assustadas. Bahá chora, pede para Sam perdoá-las e diz que estragaram as panelas sem saber. Sam diz, é verdade, vocês estragaram todas as minhas panelas. Bahá diz a Sam que elas têm filhos pequenos, implora para ele deixar elas irem embora e jura que não vão falar sobre isso com ninguém. Sam segura o queixo dela e diz, vocês estão com medo. Não fiquem, não fiquem. Todo mundo comete erros, não é verdade? É sim. O ser humano vive cometendo erros e todos pagam por isso. Vocês não são exceção e vão pagar os danos. Ah, Bahá, eram só 3 panelas. E como eu sou uma pessoa muito compreensiva, eu vou receber parcelado. Vocês entenderam? Bersan diz que sim. Sam diz, que ótimo. A primeira entrega será na próxima sexta-feira. 100.000 liras. Bahá pergunta por quanto tempo ainda vão ter que fazer as entregas. Sam diz que 4 vezes e depois elas estarão livres. E se alguém procurar a polícia ou avisar qualquer pessoa, elas vão ser enterradas bem ali, cada uma numa árvore. Enquanto isso, Arif está no apartamento de Bahá esperando por elas. Bahá e Seida chegam com uma caixa, fingindo estar bem e dizem que tem uma surpresa para Nissan Dorukiarda. Enver diz que ficaram muito preocupados com elas, que ninguém atendia o telefone. Seida diz que se elas atendessem não ia mais ser surpresa. Bahá fica surpresa e sem graça ao ver Arif, mas o cumprimenta e pergunta se está tudo bem.
Arif diz que o seu Enver ficou preocupado e o chamou. Mas já vai, que bom que tá todo mundo bem. Duruk diz para ele não ir, porque a mamãe vai mostrar a surpresa. Arif então fica. Bahá diz que tiveram que ir até uma pessoa conhecida da Bersan para buscar a surpresa, por isso que demoraram um pouquinho para chegar. Arif fica desconfiado. Nissan e Duruk ficam muito felizes com o gatinho que Bahá levou para eles. Arif diz a Duruk que o gatinho dele é muito bonito. Dá tchau. Boa noite e vai saindo. Sirin pergunta a Arif se pode chamá-lo de manhã para irem juntos para o trabalho. Arif diz que tudo bem, que ela que sabe. Bahá parece ficar incomodada. Kismet conversa com um homem que investigou sobre as crianças que nasceram no mesmo hospital e no dia em que Seida deu à luz. Ela conhece 2 crianças por fotos, um de família rica. O outro menino cata sucata na rua para ajudar. Tem mais 8 irmãos e o pai já foi preso várias vezes. O homem vai embora e nós veremos Sem ao lado de Kismet. Os dois se olham e dão um leve sorriso. No dia seguinte, Seida lembra que Bersan tem um carro e manda ela vender para pagar a dívida. Bahá se anima muito com a ideia. Bersan diz que o carro não é bem dela, que eles só deixam com ela para ela usar. Seida diz, para você sair iludindo idiotas por aí, como fez com a gente, não é? Seida dá uns tapas em Bersan e diz que tudo é culpa dela. Bahá segura a amiga e diz que elas têm que manterem a calma, porque não vai adiantar nada ficarem brigando entre elas agora. Bersan dá a ideia de roubarem alguém para conseguirem o dinheiro. Seida concorda, diz que tem o Arda e com quem ele vai ficar se acontecer alguma coisa com ela. Bahá diz que de jeito nenhum, que não é certo. Bersan insiste, dizendo que não quer morrer e pergunta se elas conhecem alguém que tem algum bem para roubar. Seida diz que talvez conheça alguém com algo de valor. Bersan pergunta quem. Seida diz que é a sua patroa. Surpresa, Bahá pergunta se é a dona Fazilete. Seida confirma que sim e diz que viu um anel e par de brincos com pedras grandes no armário dela. Bahá diz, Seida, essas pessoas não fizeram nada para você. Como tem coragem de pensar nisso? Seida diz para Bahá pensar nelas, pergunta o que fizeram para merecer o que está acontecendo com elas e diz que só consegue pensar na Fazilete agora. E para Bahá pensar nisso como um empréstimo, elas vão pagar assim que for possível, que só está fazendo isso para não perderem a vida. Muito irritada, Bahá diz, não, para com isso, chega Seida, eu não quero fazer isso. Olha, se você fizer isso, eu juro que nunca mais vou olhar na sua cara na vida, tá bom? E é sério. Bersan pergunta como fica então, se Bahá quer esperar sentada até a próxima volta no parque. Bahá diz que é claro que não também, que vão falar com o Sem e abrir o jogo, que elas não conseguiram tanto dinheiro em tão pouco tempo, porque para elas é impossível. Seida chama Bersan, diz que a Bahá tem razão, elas não podem fazer isso. Bahá fica aliviada e diz que até que enfim a Seida ouviu. Seida diz que no desespero isso passou pela sua cabeça, mas não vai fazer isso. Bersan nota a forma como Seida olha para ela, como se estivesse lhe dando um sinal, e diz que tá bom, que vão tentar conversar com o Sem mesmo. Bahá diz que podem convencer o Sem e elas podem deixar, que ela vai falar com ele. Bahá vai para casa ver os filhos e Seida diz a Bersan que elas vão cuidar disso sem falar nada para Bahá, porque ela não vai deixar. Sirin chega ao apartamento de Seida dizendo que foi tomar um café com ela. Sirin diz que Bersan e a irmã dela não se davam muito bem, agora estão para lá e para cá como boas amigas, e ela acha isso bem curioso. Bersan diz, que eu saiba, você também não se dava muito bem com a sua irmã, ou eu estou enganada, mas agora vocês parecem bem próximas, não é? A vida é assim, né? As pessoas podem mudar. Sirin diz que é verdade e pergunta o que Seida e ela andam fazendo, porque parecem que estão com problemas. Seida pergunta o que ela quer dizer e diz que só estão ali conversando como amigas. Sirin diz, tá bom Seida, foi brincadeira, por que ficou tão nervosa? Agora parece mais ainda que estão com problemas. Seida encerra o assunto, dizendo que vai fazer o café dela. Sozinha com Bersan, Sirin diz, que lindo corte de cabelo. Bersan diz, valeu, você quer o número do meu cabeleireiro? Sirin diz que não, que tá bem e a agradece. Duruk acorda reclamando que a barriga tá doendo e vomita. Bahá cuida dele. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.